Você, como um ser acostumado a viver muitas vidas, se adapta fácil às condições que encontra. É uma boa estratégia de sobrevivência para formas biológicas. Encontrar um grupo que o identifique e o aceite. Sobreviver em grupo é mais fácil do que sozinho. Isso é um reflexo do universo, dando pistas, já que as almas são basicamente multidimensionais e compostas por infinitos egos, nada mais que um ser grupal. Sua cultura humana, como você a entende, é estruturada em grupos. Esses grupos lutam por membros, pois inconscientemente, quanto mais membros, mais forte um grupo. Isso tem reflexo em sua vida familiar, pois a família é o grupo mais próximo e íntimo que você conhece. Na antiguidade de sua história, as famílias eram o Estado que você hoje conhece. Todas as funções do Estado derivaram dessas famílias antigas. Você não pode se emancipar sem diminuir o grupo a que pertence. Histórias são criadas para manter o grupo unido. Você tinha de acreditar no que o seu patriarca ou matriarca dizia, seguir sua autoridade, ainda que esta autoridade não tivesse mérito algum. Além da idade avançada, o bem comum existia em oposição do bem individual, e hoje você se rebela contra isso inconscientemente, naquilo que chama de sistema político ou econômico em sua experiência. Dentro deste contexto, histórias eram criadas para inserir medo, respeito e subserviência dos demais indivíduos. Lembra da sua mãe dizendo para você ter cuidado com o bicho-papão? Você era pequeno e frágil demais para ter qualquer conhecimento, sabedoria ou discernimento da situação. Como questionar a existência do bicho-papão se você tinha tão pouco acesso ao conhecimento? Assim, cresceram as sociedades humanas, sob grande condicionamento histórico e cultural. E isso é tão enraizado na mente humana que se tornou um arquétipo. Algo tão profundo na psique humana que os filhos herdam dos pais sem nem sequer saber. Por isso, você tem medo do escuro, dorme à noite, gosta de coisas brilhantes, mas não sabe explicar o porquê. Os mesmos condicionamentos são usados pela sociedade ainda hoje, e não importa o quão esclarecido ou estudado é, você ainda os carregará. Isso explica comportamentos cruéis e preconceituosos, mesmo em pessoas instruídas ou com um alto nível de conhecimento. Você foi treinado para temer, para seguir, sem questionar, e os que questionam são punidos. Cristo mostrou isso em primeira mão. O descondicionamento é lento. Ele propagou profundamente a psique humana na história do tempo. Talvez, em seus termos, sejamos a parte da psique que tenta libertar você disso. Talvez sejamos aquela parte sua que diz que demônios não existem. Eles são a sua sociedade tentando mantê-lo no controle, como a sua mãe fazia. O mal que existe, infelizmente, são vocês mesmos que causam. E culpar um agente externo é exatamente o que uma criança faria para fugir da culpa. Culpar Deus também, por seus dissabores e pelas vitórias de outros, é diminuí-lo, uma vez que assim ele será tão partidário, injusto e limitado quanto qualquer ser humano. Incentivamos vocês a olharem para dentro de si, descobrirem suas vantagens e suas fraquezas, e trabalharem com elas. Os incentivamos a serem seus próprios líderes, e cada um guiar a si mesmo para horizontes melhores, descobrir e entender que o mal e os reveses começam no seio da sociedade, porque só assim mudaram de verdade as suas condições. Porque enquanto desviarem essas responsabilidades para uma agência externa, protelarão ainda mais a solução, que só pode partir de dentro, pois são vocês que constroem a sua realidade. Nós somente assistimos. Algumas vezes damos risadas, mas na maioria do tempo, assistimos.